Sara e deu a Abraão um filho, a sua velhice ao tempo determinado, ao tempo que Deus tinha dito. No capítulo 21, versículo 2, na qual nós lemos. Então chega o tempo agora de Deus, chega o tempo da exaltação na vida de Abraão, mas como ele não havia esperado o tempo de Deus se cumprir, então ele tenta dar uma justiça, ele tenta dar uma solução em meio ao problema. Então, acontece que nasce agora Ismael, e o louvado seja o nome do Senhor. Abraão, nós lemos ao decorrer aqui do versículo 21, nós vemos que ao momento em que Isaac nasce, Isaac ele deixa agora de ser amamentado. Abraão ele faz uma festa. Então, Sara agora observa ali que o menino Ismael ele estava esnobando aquela festa. O menino Ismael estava ali fazendo um pouco feito. Então Sara agora ela não fica contente com aquilo que ela tinha visto. E Sara chega para Abraão e fala: olha, precisamos mandar ela embora. Precisamos mandar eles embora, porque não dá mais para ficar dessa forma. Mas, como falamos aqui, nós vemos que foi algo que ela procurou, algo que ela fez por si própria. Ela teve a sua ideia ali, não foi algo de um programa de Deus, não foi algo da vontade de Deus. Claro que já quando o menino tinha nascido, então havia uma promessa feita na vida de Abraão, e Deus ele não volta atrás naquilo que ele prometeu. Ele fez cumprir a lista da vida de Ismael, e então ele esperou que ele viesse acontecer algo mal, algo ruim com eles. Então o Senhor guardou, o Senhor prosperou, assim como segundo a sua palavra, na qual disse que a sua descendência se multiplicaria, e o Senhor seria para com cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que eu e você fazemos parte, somos descendência de Abraão. Então, sabemos que estamos enquadrados nessa palavra, e na qual o Senhor ele nos promete e não nos deixa só. E eu vejo aqui, ao versículo onde eu parei, no versículo de número 16, no capítulo 21, ele fala: e foi-se e acertou-se em frente, e afastou-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não seja eu morrer o menino. E acertou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Eu vejo agora aqui Agar numa situação desalojada, sem a sua casa para morar, porque havia sido colocada para fora. Então, juntamente com aquilo que Abraão deu para ela e para o menino, a água e um pouquinho do pão ali, e chega a falta, acaba no meio do deserto, ele sente aquela necessidade de se alimentar, mas o alimento já não tinha mais. Então, ela pega e se encontra numa situação, eu posso imaginar, assim como a vida nos convida, a vida nos faz entrarmos dentro da história e interpretar aquilo que está sendo falado. Então, eu agora imaginar Agar agora aqui nessa forma, nessa situação, eu posso imaginar ela dizer: não há mais o que fazer no meio do deserto, não há alimento, não há água, certamente morreremos mediante essa situação, não há mais o que fazer. Então ela pega, deixa o menino debaixo de uma árvore e se distancia um pouco do menino, já sem a esperança de sobreviver, já sem a esperança de que o milagre iria acontecer. Mas quando ela menos espera, diz a palavra de Deus que o menino chora. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ouve o choro do menino. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora Deus ouve o choro do menino. E quando aqui o versículo 17 fala: ouviu Deus a voz do menino, e levou ao anjo de Deus Agar dos seis dos céus. Eu disse-lhe: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz deste lugar onde ele está. Mediante as aflições na qual a vida nos traz, mediante aos problemas na qual nos sobrevêm,
mesmo que venhamos achar que Deus nos abandonou, mesmo que venhamos achar que não há mais solução, mesmo que venhamos nos fora e venhamos ao deserto, e não venhamos água, não venhamos mais o alimento, e venhamos achar, Deus também tem colocado um menino, colocado aquela ação, aquela esperança, aquela vontade de fazer a esperança de que algo, milagre iria acontecer. Talvez você tenha deixado ele debaixo da árvore e certamente só está esperando a sua vida acabar. Mas o Senhor me deu uma palavra profética para a sua vida nesta noite. Deus ouviu o choro do menino e ele não vai te abandonar. Eu acho que o nome do Senhor. Eu vai fixar o meu texto lá em João. No capítulo 11 de João, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E você pode continuar glorificando o nome do Senhor. Eu mesmo porque a cheia veio apagar. Eu mesmo porque o vazio veio se apagar. Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 11. No capítulo 11, versículo de número 33. Louvado seja o nome do Senhor. 32, melhor dizendo. E tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu a chorar, também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. Versículo de 35, e fala: E Jesus chorou. Novamente nós vemos aqui uma situação na qual levou essas pessoas a chorar. Uma situação na qual comoveu até o coração de Jesus. Porque de maneira nenhuma Deus se agrada em ver um servo desamparado. De maneira nenhuma Deus se agrada em ver você na situação adversa, chorando, cabisbaixo, e Deus sem fazer nada para mudar essa situação. Porque Deus não se agrada, porque essa situação na qual está sobre a sua vida, e Deus, Ele quer mudar essa situação, Ele quer mudar a parte dessa história, se você quer. Louvado seja o nome do Senhor. Novamente nós vemos aqui, e o Senhor me fez, eu estudando, o Senhor me fez contemplar aqui uma diferença. Nós vemos essa história aqui, que nós vamos falar de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Nós vemos aqui que a mesma palavra que Marta disse para Jesus, a Maria também, ela fala para Jesus. E foi a palavra que fala assim, no versículo 21, Marta fala: E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Louvado seja o nome do Senhor. A mesma palavra que Marta fala para Jesus, Maria também fala. Mas eu vejo aqui, eu estudando, eu falando com o Senhor me fez contemplar uma diferença entre uma pessoa e a outra, uma forma de falar e a outra. Nós vemos que Marta simplesmente falou dessa forma. Mas Maria, nós vemos que, versículo 32, que fala: Maria, tendo chegado onde Jesus estava, lançou-se aos seus pés. Olha o segredo da sua vitória. Lançou-se aos seus pés. Marta simplesmente chegou até Jesus e falou para Jesus. Mas Maria agora ela chega e se humilha. Ela se lembra aos pés de Jesus e fala: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não há atitude que não fosse tocar o coração de Deus. Porque aqui, essa atitude de Maria, essa humilhação que Maria passou aqui, enquanto abaixar e falar para Jesus ali, e Jesus vendo aquelas pessoas que com elas ali, os profissionais ali, que
agora contratado para chorar, para rir no momento de alegria com a pessoa. Então Maria ela se encontra justamente com essas pessoas de Jesus mesmo, a emoção ali, vendo Maria chorando, o sentimento de Maria, e juntamente com aquelas pessoas chorando, Jesus também chora. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também se prepara com aquela situação. Conhecendo Deus, o Senhor Jesus também, Ele não está alegre. Ele também se prepara com a situação que você está. E por isso, Ele quer mudar essa quadro. Ele quer mudar, novamente eu falo, o Senhor Jesus, Ele quer mudar essa situação. Mas simplesmente, há uma diferença, há uma necessidade, a maneira que você tem se apresentado a Jesus. Será que você tem feito como Maria ou você tem feito como Marta? Você tem simplesmente falado da boca para fora aquilo que você tem pedido ao Senhor, não tem feito um sacrifício, não tem feito algo para receber aquilo do Senhor, porque você tem pedido para Deus. Ou você tem que se humilhado, como fez Maria, você tem que se abaixar, você tem que se humilhar e falar em nome de Jesus aquilo que você precisa. Porque certamente, você fazendo a vontade de Deus, com certeza Deus fará também a sua no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. Há outro versículo também, como base aqui, em Lucas, no capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma situação na qual nos comove o coração de Jesus nessa situação. No capítulo 7, versículo de número 13, Lucas 7, versículo 13. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou ao esquife e o pararam, e os que levavam pararam e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto acertou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Mais uma vez aqui uma prova, aqui na qual esta mulher, essa viúva de Naim, ela já havia perdido seu marido, agora ela perde o seu filho, e o Senhor Jesus caminhando ali com os discípulos para aquele lugar, ali com Naim, ele encontra esta mulher numa situação bastante conflita, uma situação bastante difícil. Eu posso imaginar uma pessoa que perde um parente, um ente querido, assim como essa mulher já havia perdido seu esposo, agora perdendo seu filho. Não sei se talvez era através dali do seu filho que proveu o alimento, não sei se através dali que provia o alimento para a sua casa. Mas eu vejo aqui essa mulher chorando mediante a essa morte de seu filho. E o Senhor, mais uma vez, se promove, como diz a palavra aqui, e o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Ele disse para ela: não chores. Portanto, nesta noite também a palavra do Senhor tem para ti: não chores, porque o Senhor já está aqui neste lugar. Aonde o Senhor está, a fartura de alegria. Aonde o Senhor chega, o milagre. Tem que acontecer. Aonde o Senhor está, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. O milagre de Deus está chegando na sua vida. O milagre de Deus está acontecendo na sua terra. Ele fica na luz do Senhor. Ele chega na parte de Deus. O anjo do Senhor, a partir do momento que você está aqui, a partir do momento que você está aqui trabalhando, ouvando a missão do Senhor, o anjo de Deus está ganhando essa velha. Aquele que está lá despeito, visitando ele, e no momento certo, o Senhor há de fazer a ajuda de ti. Verdade que o nome do Senhor. Agora em Jeremias, para encerrar, a gente não iria demorar,
Jeremias capítulo 38. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 38, versículo de número 6. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias em cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama. E atorou-se Jeremias na lama, e ouviu Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. E logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, Senhor meu, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando no calabouço, e de certo morreria a fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. E eu paro por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos agora diante dessa passagem na qual Jeremias é lançado no calabouço. Jeremias, na qual eu e você bem sabemos que é considerado profeta chorão, é chamado como profeta chorão por causa da circunstância, por ser um profeta que na qual não entendia aquilo que o Senhor mandava de falar e falava. E nós vemos aqui nesse capítulo, na qual é lançado no calabouço, nós vemos alguns versículos, alguns capítulos anterior, nós entendemos bem o porquê ele foi lançado no calabouço. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor revela algo para ele ali, que na qual estava acontecendo de errado ali. Então era uma palavra de conselho, e ele começa a escrever aquilo que o Senhor estava revelando para ele. E o Senhor fala para ele: você precisa fazer com que essa carta venha chegar até o rei, para que aquele povo venha se converter do seu mau caminho. E então, o povo ali, aqueles homens que na qual estavam junto com o rei, os príncipes do rei, eles pegam e planejam, assim como fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego, os príncipes do rei, na qual estavam junto com eles ali, armaram uma cilada para lançar aqueles 3 homens na fornalha de seu contente. Aqui também não é diferente, porque estes homens agora, estes príncipes, armam uma cilada para lançar Jeremias no calabouço. No capítulo 4, versículo 4, nós vemos: então disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo: dá-lhes palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Todo o profeta que fala aquilo que Deus manda, ele é caluniado. E Jeremias agora aqui, ele recebe essa difamação, através daquelas pessoas que os príncipes chegam até o rei ali e falam algo que não é verdade a respeito de Jeremias. E o rei, sem o conhecimento espiritual, o rei vai e atende a vontade daqueles homens. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu entendo aqui nessa palavra, e um homem que na qual eu aprendo muito com ele, a partir do momento que eu estava estudando, é esse homem, Ebed-Meleque. Louvado seja o nome do Senhor, um homem que não é conhecido na palavra aqui, não tem muita ênfase aqui nesse texto, mas ele fez algo que diferenciou aqui nesse texto. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele, ao saber que Jeremias é lançado no calabouço, ele corre agora em favor de Jeremias, ele corre agora para livrar Jeremias daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se talvez você também esteja como Jeremias estava. Se você se encontra também, talvez em calabouço, ou se alguém levantou uma calúnia contra ti e te colocou envergonhado em meio das outras pessoas. Mas assim como aconteceu aqui na vida de Jeremias, aqui, louvado seja o nome do Senhor,
Ezequiel corre em defesa de Jeremias e fala para o rei: olha, rei, erraram, vocês erraram em jogar este homem, vocês erraram em jogar Jeremias no calabouço, porque ele nada fez, ele simplesmente está tentando falar aquilo que é a verdade, ele simplesmente está foi em defesa de Jeremias, e verdade seja o nome do Senhor. Nós temos agora neste capítulo agora que Jeremias, o rei agora dá uma nova ordem. O rei agora ordena que 30 homens fossem juntamente com o rei de Meleque e fossem tirar Jeremias ali daquele calabouço. Verdade seja o nome do Senhor. E então eu fiquei me perguntando por que 30 homens para tirar apenas um de dentro do poço. Verdade seja o nome do Senhor. 30 homens, porque certamente se fosse 1, 2 ou 3, no momento em que eles lançassem a corda para tirar aquele homem de dentro do poço, no momento que eles lançassem a corda para tirar Jeremias de dentro do poço, poderiam vir aquelas mesmas pessoas que na forma empurraram para dentro do poço, poderiam vir eles, mais de 5, 6, 10 pessoas, e empurrar aquelas 3 pessoas juntamente dentro do poço e morrer todo mundo. Mas 30 homens juntamente ali para tirar Jeremias, certamente se viessem eles para atrapalhar, para impedir que Jeremias fosse tirado, aqueles 30 homens não deixariam isso acontecer. E assim, a sabedoria que na qual o Senhor dá ao rei aqui neste momento, louvado seja o nome do Senhor, e que na qual nós vemos que Jeremias agora é lançado, é tirado do calabouço. Jeremias agora juntamente aqueles homens vão com aquela corda e tira Jeremias dentro do calabouço. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia também imaginar, trazer, mas eu falei que eu paro por aqui. José também, no momento em que ele foi lançado ali naquela cova, antes de ser vendido, no momento que ele foi traído pelos seus irmãos, e o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, fez com que ele passasse por todo aquele momento difícil, todas aquelas controvérsias na qual bem conhecemos, mas, louvado seja o nome do Senhor, mesmo que ele venha ser achado, que o Senhor o abandonou, assim como o texto relata, lá no livro de Gênesis, José, ele falando que achava que Deus tinha esquecido dele, mas Deus, no momento certo, Deus fez tratar com que a exaltação de José viesse, e aquele povo visse que aquilo que ele estava sonhando vinha da parte de Deus, e aquele povo visse ali que algo que ele estava falando ali era da parte de Deus, e os sonhos de Deus, que na qual também eram os sonhos de José, se realizou sobre a vida dele. Portanto, esse será diferente. Aquelas pessoas que tentaram matar o seu sonho, aquelas pessoas que tentaram frustrar o nosso pensamento, aquelas pessoas que tentaram nos parar em meio à caminhada, elas serão obrigadas a ver a nossa exaltação. Aleluia. Simplesmente aparece que o momento que o Senhor se cala na nossa vida, nós queremos que uma resposta para já, nós queremos uma resposta agora, mas o Senhor simplesmente parece que se cala, não fala mais através de profetas, não fala através de outras pessoas, mas o momento certo, eu quero dizer para você, o momento certo de Deus, ele vai se levantar. E ele há de estar ele tem sobre a sua vida. Aleluia. Haja perfeição. E o seu milagre vai nascer. A sua oração ali na vida de Sara. O milagre aí que aconteceu em Isaac. E no momento certo, o milagre vai acontecer. Aleluia. Basta você continuar. Basta você esperar. Porque Deus, ele sempre é fiel naquilo que ele prometeu. Aleluia. Há de cumprir o momento certo. Aleluia. A palavra em nome de Jesus. Eu gostaria até no livro Pérez, de fazer uma oração nesta noite. Fazer uma oração para a nossa vida.
Você que está passando por um momento difícil. Glória a Deus. É difícil não encontrarmos uma pessoa que está passando por um momento difícil. Mas eu sei que às vezes parece que Deus nos esqueceu mediante a caminhada. Às vezes a luta